Bom dia, paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo nos alcance, que o amor do Senhor possa nos tocar e que o mover do Espírito de Deus seja sobre o povo de Deus nessa manhã, amém? Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler hoje os versos 12 a 16, amém? Lucas, capítulo 5, leia comigo. Do 12 ao 16. Graças a Deus. Encontraram todos e todas? A palavra de Deus diz assim, meu irmão, minha irmã, para você e para mim nessa manhã. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se o Senhor quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. E disse: Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça para purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho diante do povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Graças a Deus. Senta no teu lugar confortavelmente. Ontem eu estava ali meditando e aí eu lembrei, acho que só a velha guarda, né? Você também, você vai lembrar. Quem se lembra? Basta que me toque, Senhor. Lembra? Pra minha alma cansada vencer. E aí, Dê? Se a noite escura está, canta. Jesus me guiará. Como? Basta que me toque. Sensacional, não é? Você crê que Ele está aqui nessa manhã? E que Ele pode te tocar, você crê? Então aplauda aí Ele de novo, mais uma vez. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar. Ele veio aqui hoje, Ele tem propósito na tua vida. Ele tem coisa para fazer aí, em nome de Jesus. Toma posse, glória a Deus. Não fique indiferente, porque a presença do Senhor é real. Aleluia. Eu ali no meu canto não me aguento, glória a Deus. Eu estava ali sentado e não segura as lágrimas, é impossível. Eu falo, Senhor, por que eu estou chorando? Não sei, eu estou chorando. Não dá para segurar, o Senhor é maravilhoso. Mas isso é importante porque nós todos vivemos num tempo em que as pessoas estão estimuladas cada vez mais a se isolar. Você já percebeu isso? Hoje em dia a moda é essa, se isolar umas das outras. Ser moderno é ser e viver sozinho. Moderno hoje é morar sozinho. Outro dia eu estava vendo que o aumento, acho que de quase 300% das construções de apartamentos até 30 metros, microapartamentos em São Paulo, explodiu, né? Porque o moderno, o legal hoje é você não precisar de ninguém, você é autossuficiente, você é autônomo, você é independente, tudo hoje nos estimula e está voltado para produzir em nós isolamento. Acho que tem alguém aqui interessado, parece que existe alguém nesse mundo interessado em nos isolar. E isso é um problemão, por quê? Porque isso tudo vai de encontro à nossa constituição como seres humanos, com aquilo que Deus criou. Homo sapiens, é o que dizem que nós somos. O que significa isso? Seres inteligentes. O Homo sapiens é alguém que pensa, é alguém que tem sabedoria, é alguém que pensa, é alguém inteligente. Foi isso que Deus fez. A ciência já provou em laboratório, aliás, essa semana eu estava vendo um livro de um doutor, de uma universidade lá de Leipzig, na Alemanha, Martin Grunwald. E eu estava observando comentários sobre o livro dele, sobre isso. Ele diz que a nossa espécie, Homo sapiens, pertence a uma classe de mamíferos que, para sobreviver, precisa de ninho.
Precisa de colo. E precisar de ninho é muito interessante porque a interação corporal com o próximo é parte da nossa forma de vida como Homo sapiens. Isso está no nosso DNA biológico. Está em nós isso. É muito interessante isso. Fomos feitos por contato físico mútuo. Na nossa constituição, o ato de tocar uns aos outros é um comportamento que contém elementos fundamentais para o nosso desenvolvimento como seres humanos, já desde o ventre da nossa mãe, as criancinhas, e isso proporciona um bem-estar físico, emocional, afetivo, social. O toque. A qualidade do toque na vida infantil, o carinho na vida de uma criança, vai gerar nela tendências positivas no seu crescimento e vai levar ela a desenvolver uma personalidade muito mais amorosa, muito mais terna, muito mais carinhosa. Isso está provado, porque o nosso cérebro reage ao contato físico, ativando algumas áreas dele lá. E assim, o corpo libera certos neurotransmissores, certos hormônios, que levam o corpo a um estágio diferente, ao estado de transformação. O corpo muda mediante isso que é esse contato. Toque físico produz, por exemplo, diz a ciência, relaxamento. Está provado. Dizem que fazem massagem há 300 milhões de anos por causa disso. É uma prova científica. A gente relaxa. E, por exemplo, estava também pensando e presenciando isso, porque a minha esposa é o exemplo maior disso. Basta ela chegar perto de mim e ela fala, amor, faz massagem no meu pé. Estava assistindo televisão nós três essa semana, de repente a pessoa levanta, vai no quarto e volta com um pote. Que é isso, amor? Olha que legal, massagem, creme de massagem para o pé. E essa aqui tem até castanha da Índia. Eu falei, que diabo é isso? A verdade é que a lei tem razão. As pessoas precisam muito de contato físico. Nós precisamos, entretanto, ultimamente, todo esse isolamento, tem gente achando que bom mesmo é viver sozinho, sem ninguém do lado, sem ninguém me atrapalhar, sem ninguém, não me toca. Parece que isso é legal. Por mais benéfico que o toque seja, porque ele é, para todos os sentidos da nossa existência, ultimamente, mais do que nunca, tem gente que prefere não ser tocada pelos outros. Já teve gente nessa igreja que falou para mim, ai, vocês são muito melados. E a pessoa falou para mim, eu não acredito que ninguém pode amar ninguém desse jeito. Eu já ouvi isso aqui sentado nesse banco de uma pessoa que congregava aqui, não congrega mais. Tem gente que acha que prefere não ser tocada, são os modernos intocáveis, né? Tem até filme. Os intocáveis. Dizem que biologicamente, quando nós nos abraçamos, por exemplo, uma sensação de calor invade o nosso corpo, nós nos sentimos melhor, nós ocupamos mais espaço no nosso ambiente, os limites entre as pessoas vão sumindo, a gente fica mais próximo um do outro. Um abraço nos dá uma sensação de confiança, uma sensação de carinho, de segurança, de conforto. Por isso a gente nunca ordenou, mas o final das celebrações nesse lugar aqui eu acho muito bonito, eu adoro, é cheio de ternura. O final do culto aqui é cheio de carinho. Nós já fomos em culto, né, que acaba o culto, cada um para um canto, vai embora. Aqui não, a gente é cheio de carinho, a gente se abraça, isso é fundamental. Sabe por quê? Porque isso também nos cura. Isso é uma ferramenta de cura. Interessante que tem gente que não quer nem participar disso, né, porque acabou o culto, está dando a bênção final, já está ali. Observe que eu estou de frente, né, então já está ali. Falou amém, já está lá, e não quer participar, mas tudo bem também, é um direito. Mas assim, veja, toque físico, um aperto de mão, por exemplo, uma carícia, até aquele beijinho para cumprimentar, são essenciais para esses que são os tais dos seres humanos. Essenciais. Tocar é algo que vai muito além de uma simples experiência psicológica. Tocar é sentir parte de algo muito maior, algo sentir importante. Tocar é partilhar a vida com o outro, isso é fundamental. E a verdade é que existe sim um plano de isolamento que está em marcha no mundo aí. Existe um plano sendo arquitetado e as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, mas nós não podemos nos esquecer também que essas pessoas aí estão cada vez sentindo mais necessidade de desenvolver empatia, as pessoas estão querendo cada vez mais falar de compaixão na internet, existe uma necessidade. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que as taxas de solidão e, consequentemente, depressão e suicídio têm aumentado em nossa sociedade de uma forma preocupante. Por quê? Ora, porque as pessoas estão cada vez mais isoladas, sozinhas, por si só. Gente distante não toca ninguém.
e também não é tocada por ninguém. Isso você precisa entender. Gente distante não se sente amada. E isso é importante que a gente compreenda. E por isso, vai fazendo de nós cada vez mais pessoas inseguras. O Vitinho leu aqui um texto maravilhoso, que a gente, as nossas ansiedades, a gente vai ficando cada vez menos seres homo sapiens, menos seres inteligentes, menos pessoas resolvidas afetivamente, porque a gente vai ficando longe umas das outras, a gente não se permite mais contato físico. Lá no sul é um inferno. Nós viajamos e encontramos um casal de Curitiba, e ele falou assim, não, vocês... a gente estava em quantos casais naquela viagem? A gente estava em Noronha, 6 casais. E as pessoas, tinha uns pernambucanos lá, baiano, retado, eu não sei o quê, e a gente brinca, e abraça, e aí, tal, e eles não. E eles falaram, rapaz, lá em Curitiba ninguém abraça ninguém, não. Júlio conhece lá, né, Júlio? Ninguém cumprimenta ninguém, não. Eu fico full, eu falo com gente de lá, nem obrigado o infeliz fala. Parece que você está fazendo uma obrigação. As pessoas estão se isolando, essa é a verdade. E a gente vai ficando menos resolvido. É sem dúvida um problema nocivo, porque isso nos adoece, aliás, sempre adoeceu. E por isso, o Senhor, que sabe de tudo, porque foi Ele que nos fez, veio aqui até nós, Ele veio o quê? Para nos salvar, Ele veio porque quis nos curar. E você sabe como Ele nos salva, você sabe como Ele nos cura, o Senhor, como? Nos tocando. Nos fazendo nos sentir amados e amadas em nome de Jesus. Eu não sei se você se sente, mas hoje eu quero que você se sinta amada pelo Senhor, tocado pelo Senhor nesse lugar. Porque para Deus tocar é uma experiência especial. O tato é mais do que, é uma coisa original, é uma coisa delicada dos sentidos. A sensação de tocar e ser tocado é uma coisa primária. Basta você olhar um bebezinho, o bebezinho quer pegar tudo com a mão, né? Uma coisa impressionante. E basta ele estar chorando, você pega ele no colo, um contato físico, toque, ele já acalma. É por isso que faz parte de nós. Quando a gente diz, o toque é primordial na comunicação humana. E tem alguém que sabe de tudo isso, não por acaso é o Senhor. Por quê? Foi assim que Ele nos fez. E por isso, para muito além das palavras, o Senhor quer nos salvar. Para muito além das palavras, Ele quer nos curar. Ele deseja fazer então o quê? Ele deseja nos tocar na vida. Isso é importante que a gente considera. No capítulo 1 de Gênesis diz que Deus criou tudo falando, mas no capítulo 2 Ele veio e com suas próprias mãos formou, com suas mãos Ele moldou um boneco, com suas mãos Ele veio e criou, porque Ele quer tocar. Isso é fundamental, você precisa entender isso. O Senhor sabe que o mais leve toque pode despertar emoções, expressar calor humano, coisas que às vezes a gente não consegue só com palavras. Lógico que a palavra para Deus é fundamental, a palavra é criadora, a palavra salva, a palavra pode tudo, o Senhor pode, Ele é poderoso. Mas veja, o Senhor, Ele quer ir muito além, porque Deus, e para Deus o amor de Deus não se reduz só ao falar. Na tua vida é assim, Ele vem e fala, não fala? Mas Ele não se reduz a isso. Para Deus o amor se expressa em ações. E assim, querido, Ele vem e Ele fala, mas não somente, mas Ele vem e além de falar, Ele quer nos tocar, Ele quer tocar na nossa vida, Ele quer tocar o mais íntimo do nosso coração. E você precisa viver isso em nome de Jesus, porque senão, eu queria dizer para você não vai viver o Senhor. Ele sabe que para o ser humano um toque alivia a dor, ajuda na depressão, afasta a ansiedade, o toque afetuoso dá segurança, faz as pessoas se sentirem melhor, faz as pessoas se sentirem mais consigo mesma, com o ambiente que ele está. O toque da mão do Senhor nos salva e nos cura, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso desde o começo desse culto aqui? O seu efeito é positivo sobre o nosso desenvolvimento, a gente melhora como ser humano, provoca mudanças em quem é tocado, e por isso o Senhor deseja fazer o quê? Nos tocar. O toque da mão do Senhor está sobre você nessa manhã. E você precisa sentir isso, você precisa viver isso. Porque quando a pessoa é muito bruta, quando ela é muito dura, a gente diz que ela não tem tato, né? Por que a gente fala que a pessoa não tem tato? Porque ela é insensível. Ela é uma pessoa, ela não tem sensibilidade. E por isso, com o corpo, com as mãos, a gente expressa ternura, proteção, acolhida, a gente expressa vínculo. Porque o amor também é físico, eu não sei se você sabe disso. O amor não são só palavras, não adianta só falar, você tem que ir lá e abraçar, para mostrar que você ama, isso é muito importante. Agora, hoje em dia, quando nós somos ensinados que nós temos que nos isolar uns dos outros, morar sozinho num apartamento chiquetoso lá, maravilhoso, a vida tem perdido o afeto, a vida tem perdido a ternura,
A vida tem perdido o sentido daquilo que Deus fez, o toque, e isso tem nos adoecido, e por isso tem alguém aqui nessa manhã muito interessado em nos tocar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele te ama, em nome de Jesus. Eu não sei se você entende isso, é porque Ele te ama, Ele quer tocar. Sabe por quê? O amor toca, e assim o amor se expressa de muitos modos, com uma relação muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais estável. O amor atento ao outro se expressa fisicamente de muitas maneiras, e por isso quem ama toca. Quem ama expressa esse amor tocando em nome de Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, isso é importante porque começou aqui. E a semana a gente estava falando como cada pessoa na igreja estabelece um nível de intensidade na sua relação com Deus, né, Lê? Por exemplo, observe como na vida existem muitos níveis de intensidade nos relacionamentos humanos, pessoais. Existem níveis, por exemplo, tem pessoas que você sabe que existe, mas você nunca nem chegou perto, né? Você sabe que ela existe, mas você nunca se relacionou com ela. Tem outras, por exemplo, que você conhece e vê de vez em quando você se encontra, você até conversa, mas é alguém que se mantém distante, ela mora longe, não sei. Agora, tem outras pessoas que você se relaciona de muito perto, você vê todo dia, você se entrega àquela relação, você abraça, você se aproxima, você é íntimo, como foi dito aqui hoje. E eu queria dizer para você, na tua vida e na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa, da mesma forma. Porque tem gente, e muitos são superficiais, muita gente é distante. Isso é muito importante que você construa. Outros frequentam a igreja e ainda que busca fazer tudo certo, mas não se envolve com nada, não se aproxima de ninguém, não quer envolvimento. Esse negócio não sei não. Estabelece níveis de relacionamento. Tem os mais distantes, eventuais, tem aqueles que são mais próximos e envolvidos. E você sabe qual é o problema dessas diferenças de relacionamentos? É que nós nunca seremos tocados pelo Senhor de verdade se nós formos crentes distantes e eventuais. Pode, pastor? Pode. Mas você não vai saber o que é isso aqui. Deus me tocou hoje e hoje eu não consigo ficar de pé. Deus me tocou hoje e a minha vida foi toda transformada. Deus me tocou hoje e hoje eu me sinto um ser humano completamente diferente de tudo que eu sempre fui. Deus me tocou hoje e essa doença caiu por terra em nome de Jesus. Se nós somos distantes, nós nunca vamos conseguir ver isso. Querido, o grande desafio imposto para mim e para você nesta manhã é que tem que ir para muito além de frequentadores de igreja, querido. Nós precisamos ter tocados no mais íntimo do nosso ser, porque o toque da mão do Senhor nos salva e nos cura. É isso que nos cura. Muita gente passa décadas diante do Senhor, mas nunca se sentiu tocado por Ele. Muita gente tem o costume de frequentar a igreja, tem o costume de orar, tem o costume de participar do culto, mas não são tocadas. Tem um limite, não se sentem tocadas, existe distância. Deus ainda não se manifestou em plenitude na vida. Participa da ceia, senta na mesa, mas não tem comunhão com Cristo. São batizados nas águas, mas não são governados nem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos ter experiências nos dons maravilhosos. Estão na igreja, cantam, oram, se ajoelham, ouvem a palavra, mas fica nisso. Por quê? Porque não são tocadas pelo Senhor enquanto louvam, enquanto oram, enquanto... Não acontece nada aqui dentro. Fica do jeito que estava. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu conheço gente que um momento muito difícil da sua vida se jogou nos pés do Senhor, começou a frequentar uma igreja e começou a levar a igreja a sério, e por isso ficou tão pertinho de Deus que pôde ser tocado, e quando foi tocado foi curado, foi resgatado por Ele, mas depois da bênção se distanciou de novo e fica uma coisa eventual, de vez em quando, tá bom, ai glória a Deus, aleluia. Já recebeu a bênção, presta atenção, no momento da maior dificuldade, foi para a igreja, e lá foi o lugar da aproximação, mas depois sumiu e a igreja virou só uma obrigação na vida do crente, um compromisso na sua agenda, virou só mais uma coisa que ele faz, e nós precisamos estar atentos sobre o que nós mais precisamos nessa vida. Você tem à tua disposição, hoje aqui está sendo dado para você uma oportunidade maravilhosa, você está tendo a oportunidade, está à tua disposição o direito, o privilégio de experimentar um sobrenatural maravilhoso na tua vida, de saber que hoje eu fui no culto, mas eu fui tocado de um jeito pelo Senhor, eu fui tocado no íntimo do meu ser, que eu saí de lá completamente renovado em nome de Jesus.
Ele tem esse poder, ele pode. Pastor, eu entrei, disse que entrei e saí. Como assim? Percebe aqui o problema? Como é que eu sei que eu fui tocado? Bom, o Evangelho diz que quem foi realmente tocado, a mão do Senhor está sobre... Jamais volta a ser o que era. Porque sua vida, já foi dito aqui hoje, é radicalmente transformada em algo completamente novo e diferente quando o Senhor toca. É isso que acontece, nós temos que entender. O toque do amor tem esse poder. Ele pode, ele salva, ele cura. O toque do amor transforma, restaura. O toque do amor da mão do Senhor liberta em nome de Jesus. Por isso que eu penso que o nosso maior objetivo como homens e mulheres de Deus, quando nós frequentamos uma igreja, como a gente faz, deveria ser o de ser tocados pelo Senhor. Não adianta vir na igreja, nós temos que buscar mais, porque Ele quer nos tocar, Ele quer nos curar, e você crê nisso? Ele pode? É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja, então não dá para ficar bancando uma de crente isoladão, durão, firmão, sozinho, crente que acha que sabe tudo de Deus, que não precisa se envolver com esse negócio aí não, porque o Deus que nós adoramos neste lugar aqui, deixa eu te dar uma notícia, quer ir muito mais além no relacionamento contigo, Ele quer te dar coisas que você nunca imaginou. Não dá para estar 40 anos na igreja e não ver nada mudando, precisa ser tocado aí dentro e as coisas precisam começar a acontecer na tua vida em nome de Jesus, amém? Isso é plano de Deus para você. Ele quer ser tão próximo e nos tocar numa dimensão tamanha que você nunca pensou que era possível. Você nunca imaginou. Aqui está a diferença. Essa diferença que a gente conversava essa semana. Aqui está uma questão. Assim, de muito perto, sabe o que vai acontecer? Milagres serão experimentados pelo povo de Deus. De muito perto, você verá milagres. Isso é a Bíblia. Isso é o Evangelho. Isso são as experiências de Jesus. Por isso, a verdade é que nós precisamos o quê? Nos aproximar dele a tal ponto que ele possa nos tocar pessoalmente. E eu quero que você entenda uma coisa. O toque da mão do Senhor é pessoal. Ele vai tocar a sua esposa e não é igual para você. Ele toca cada um de um jeito muito particular e especial, porque só Ele sabe o que vai dentro de você, só Ele sabe o que você necessita, o teu irmão não necessita, é diferente. Então o toque dele é muito pessoal, e Ele toca cada um de acordo com o nosso desejo de nos aproximar dEle, de querer mais dEle. Se nós decidimos nos render a esse discursinho moderno furado, de sermos isolados de todos, independente de todo mundo, inclusive de Deus, e nós vamos para a igreja como compromisso, mas saindo de lá, nós vamos e o Senhor fica, nós vamos para casa e o Senhor fica, nós vamos embora sozinhos, desculpa, mas o Senhor nos respeita e Ele não vai conosco, de longe Ele até nos chama, mas você não é tocado, você não sabe o que é o milagre extraordinário de ver essa mão chegando aí no teu coração e falando, não faça isso porque eu não preparei isso para você, vem cá porque eu vou te curar, vem cá porque eu vou fazer um sobrenatural na tua vida, você não vai saber. Agora, se nós queremos, como no exemplo do Evangelho de hoje, ver toda a nossa história de vida transformada, nós temos que o quê? Nos achegar a Ele, nós temos que nos aproximar, e em todos os momentos da nossa vida nós somos tocados pela mão do Deus que nos cura e nos salva e nos sara em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que nos sara e Ele é. Você crê nisso? A palavra de Deus hoje, nós estamos louvando, Ele quer tocar a nossa vida, e é para isso que Ele está aqui, e eu não sei se você deseja. Foi isso que quis um homem que vivia no momento de profundo isolamento, não porque ele era moderninho, não porque ele queria, mas porque foi uma obrigação imposta pela sociedade por causa da doença dele. Isso foi o que nós lemos hoje na palavra de Deus. Ele era um leproso. E na época, nesse contexto, o leproso era literalmente alguém intocável. Não se toca um leproso. A lei de Moisés proibia terminantemente qualquer pessoa de se aproximar, não é se aproximar de um leproso, e eles, inclusive, os leprosos, eram obrigados a deixar muito claro, a avisar todo mundo que ele era intocável, porque se visse alguém se aproximando, ele tinha que gritar de longe, impuro, eu sou impuro, para a pessoa saber e se afastar dele. É o contexto disso aqui que você precisa compreender para entender Jesus. Pensavam que aquela doença era algo contagioso. E era horrível, porque eles não tinham conhecimento para saber o que era aquilo. A pessoa ia definhando, ela ia caindo os pedaços, ela ia apodrecendo. Eles achavam que isso era o maior problema de saúde de Israel. Tanto que em Israel, na história de Israel, até chegar o Senhor Jesus, nenhum leproso, fora Naamã, que não era de Israel, fora a irmã de Moisés, que nem tinha sido curado de lepra, porque não existia isso. Ninguém era curado disso. Isso era um problema enorme. A lei dizia que o leproso era uma pessoa impura, e por ser impura era proibida de ser tocada, tinha que viver isolada, longe de tudo e de todos, porque era impuro tanto quanto um cadáver. A lei era clara, você não toca um corpo morto, porque você vai se tornar impuro como ele.
Porque um morto é alguém que já está não sei há quantos dias morreu. E se você tocar ali, existem doenças que vão. Percebe? Tanto quanto um cadáver. Ele se assemelhava ao morto, porque o seu corpo estava literalmente definhando, apodrecendo. É isso que acontecia com ele aqui. Obviamente, esse homem vivia uma vida miserável, isolada, excluída da sociedade, da vida, da família, da igreja, de tudo. Aliás, não sei se isso é vida, não pode dizer que é vida, porque ele não tinha vida. Uma vida isolada não é vida, pelo menos do ponto de vista humano. Mas algo de muito novo estava acontecendo ali naquela região depois de muito tempo. Não sei quantos anos ele tinha. Depois que Jesus chamou os seus primeiros discípulos pescadores na beira do lago, diz que ele saiu caminhando entre as cidades da Galiléia, diz a Bíblia. E quando estava em uma delas, um homem com o corpo coberto de lepra decidiu o quê? Desobedecer a lei e veio até a presença de Jesus. Obviamente as pessoas, meu Deus, espantadas, causando repulso em todo mundo, mas ele foi. E aí, com certeza, ele ficou sabendo de tudo que todo mundo estava falando, os acontecimentos em torno de Jesus, em torno do nome de Jesus, e ele foi, e quando viu Jesus, diz o texto, diz que ele se prostrou, ele se jogou no chão, com o rosto no chão aos pés de Jesus, com certeza amedrontado, se sentindo culpado, envergonhado, desesperado, não sabendo se ele estava fazendo a coisa certa, mas ali estava buscando a última esperança de vida que ele tinha, e a Bíblia diz que ele suplicou: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei, o Senhor pode me purificar, eu creio nisso, Jesus. Ele reconheceu diante de quem ele estava. Por quê? Porque a palavra aqui no grego ele falou Kyrie, Kyrie é o Senhor. Kyrie não é assim, não é qualquer um, não é mestre, é Senhor. Ele estava diante do Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode salvar, que pode curar. Você está também diante daquele que pode fazer o impossível pela tua vida, em nome de Jesus. É assim que ele está. E ele diz o quê? Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode, porque o Senhor tem poder para isso. Maravilhoso. Mateus diz que nesse momento o leproso se jogou aos pés de Jesus e o adorou, como só o Senhor merece ser adorado. É isso que ele está fazendo aqui. Ele fez algo que é impensável. Ninguém jamais tinha visto e feito isso, porque era terminantemente proibido de se aproximar de quem quer que seja. Mas o Senhor Jesus fez algo muito mais impensável ainda, porque diante daquele homem definhando, jogado aos seus pés, com o rosto no chão, Jesus fez o quê? Estendeu a mão e o tocou. Glória a Deus. Ele estendeu a mão e tocou ele, antes de qualquer coisa. Você sabe o poder que tem esse toque? Glória a Deus por isso. O que era antes intocável acabou de ser tocado. Pior do que um leproso por perto é um leproso sendo tocado. E eu quero que você entenda o problema aqui. Maravilhoso, extraordinário foi o que Jesus ousada e amorosamente fez. Ele tocou o leproso e na hora ele disse: querido, lógico que eu quero sim, fique limpo. E diz que imediatamente, no mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou curado, e glória a Deus por isso. Essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje, esse é o momento que o Senhor nos deu hoje. E para quem acha que essa conversa de isolamento, de não ser tocado, de autonomia, que acha que pode existir vida sozinho, que ninguém manda na minha vida, porque sou eu que sei, é bom. Quero dizer para você, para Deus não é bom não, para Deus não é não. Eu quero que você tome posse, porque o Senhor deseja estabelecer conosco, comigo e com você, uma relação muito próxima, tão próxima, tão compartilhada, que Ele possa estender a mão e tocar você. Mediante o toque da mão do Senhor, eu quero que você entenda, nós seremos completamente curados, nós seremos salvos em nome de Jesus. E é importante que você construa isso, meu irmão. Muitos momentos a palavra de Deus diz que as pessoas levavam os doentes, os enfermos, os que tinham problema diante de Jesus, para que Jesus colocasse as mãos sobre eles, impusesse mãos, tocasse aquelas pessoas. Por exemplo, Lucas 13, a partir do 10, diz que estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado, mas ali havia uma mulher que tinha 18 anos, ela possessa de um espírito que mantinha ela doente. Andava curvada e não poderia absolutamente se erguer por nada. Ao vê-la, Jesus chamou e disse-lhe: você está livre da sua doença. E Jesus a tocou com suas mãos e no mesmo instante ela ficou de pé, endireitou, glória a Deus por isso. E ela saiu glorificando o nome do Senhor. Em Marcos 7,33 diz assim, trouxeram-lhe um surdo que não falava direito. Rogaram para que Jesus pudesse colocar as mãos sobre ele, pudesse tocá-lo. E ele, tirando o homem à parte, tirou da multidão, pois tocou os dedos no ouvido dele. E depois cuspiu e tocou com as mãos
saliva na língua do homem, ele tocou, e ele olhou para o céu, ele suspirou e clamou, Efatá, abra a boca e os ouvidos desse homem. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua, e acabou, e o homem começou a falar perfeitamente, ele tocou. A Bíblia está cheia disso, nós vamos ler muito sobre isso. O amor cura, meu irmão. O amor cura, minha irmã. E por que cura? Sabe como cura? Porque toca. Porque nós precisamos desse amor tão perto de nós. E nós vamos sentir a mão do Senhor nos tocando. Nós não deveríamos nunca nos acostumar com um relacionamento com o Senhor sem esse nível de profundidade. O que nós estamos fazendo aqui? Dando uma de religiosão. Mostrando para a nossa família que nós somos crente. Nós precisamos de um aprofundamento, porque se você não for tocado, se você não for tocada pelo Senhor, nós podemos até mudar umas coisas da nossa vida, nós precisamos até melhorar uns negocinhos que a gente fazia, umas besteiras, nós podemos até parar de fazer umas porcaria que a gente vai fazer, mas nós vamos voltar a fazer outras, algumas coisas não saem de nós, pode passar 30 anos, você vai continuar o mesmo bobão que você era, e por isso eu queria dizer para você, em nome de Jesus, cura mesmo, salvação, restauração completa de vida, só vida transformada, só sermos tocados pela mão do Senhor, e eu não sei se você quer isso para você, eu quero isso para mim todo o tempo, e hoje eu já fui aqui, e eu quero que você seja em nome de Jesus, amém? É muito importante isso. Glória a Deus. Aleluia. Então eu preciso, junto com você, entender esse momento do Evangelho, porque o Evangelho revela que Ele quer muito nos tocar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos salvar, porque Ele não tem nada a ver com esse projetinho de isolamento desse mundo aí. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele quer, e muito, comunhão com o seu povo. Ele quer estar perto, Ele quer te abraçar, Ele quer te carregar no colo, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer sair daqui e estar lá na tua casa junto com você em cada segundo. Ele quer muito. Com o povo dele, eu quero que você tome posse disso. Ele quer nos tocar e transformar todas as dimensões da nossa vida. E por isso, nós precisamos entender em que circunstância o Senhor nos toca nessa profundidade. Não é só uma emoçãozinha besta. Não, eu não estou emocionado. Eu não estou chorando porque eu estou emocionado. Eu estou chorando porque alguém me tocou hoje. E eu sinto que eu não estou diferente hoje. Existe profundidade. E eu acho que eu não sei, mas para mim está muito claro aqui que o Senhor quer, né? Veja que Jesus disse, lógico que eu quero sim, seja limpo, Ele quer. Tudo que Ele quer é isso. Entretanto, presta atenção, muita gente não concorda, já falei isso aqui, somente o querer do Senhor não basta. Somente o querer dele não basta, porque querer salvar Ele querer curar o Senhor sempre quis, querer transformar a tua vida Ele sempre quis, Ele sempre vai querer, mas da nossa parte coisas precisam acontecer. Senão o Senhor fica olhando para Jerusalém falando, eu quis tanto, mas você não quis. Coisas precisam acontecer da nossa parte. E você vai perguntar, que coisas, pastor? 3 só. Eu preciso ser tocado, eu preciso que isso mude, eu preciso que isso saia de mim, eu preciso nunca mais ser isso aí, porque isso me envergonha. Então seja tocado pelo Senhor. Como? Você precisa ir até a presença dele. Quer dizer, não só. Você precisa se jogar aos pés dele e reconhecer que você precisa dele. Condição básica. Você precisa se jogar nos pés dele e reconhecer, eu preciso do Senhor, porque eu não vou conseguir. Eu não tenho como. Eu preciso. Nós precisamos disso. O Evangelho revela que existia uma das cidades da Galileia, um homem intocável. Um homem que vivia isolado da vida, não tinha vida. Em algum momento ele ficou sabendo que existia alguém ali chamado Jesus, e que esse Jesus estão dizendo que esse homem aqui era leproso, e tinha um problema enorme, mas esse alguém chamado Jesus era poderoso. Esse alguém chamado Jesus é o Cristo de Deus, porque ele faz coisas impossíveis. E ele, sabendo que a sua vida isolada não era exatamente vida, ele foi o quê? Ele fez o quê? Ele foi até Jesus. Verso 12. Diz assim, aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele fez o quê? Se jogou com o rosto no chão, na terra, aos pés dele e suplicou. E aqui, eu quero que você entenda esse contexto. Porque um homem que vivia isolado, definhando, sabia que precisava de ajuda. Ele sabia que aquilo não era vida. Ele sabia que aquilo não dava. E ele fez o que eu e você precisamos fazer. O quê? Mesmo com o impedimento. Ele foi até Jesus. E ele não só foi, mas ele se jogou aos pés do Senhor. Porque ele reconheceu quem Jesus era e que precisava dele para que a sua vida tivesse esperança, para que ele pudesse mudar, para que a sua vida melhorasse. Isso parece o óbvio do óbvio, mas não é não. Eu preciso que você observe
como essa atitude vai completamente na contramão daquilo que o mundo ensina para você hoje. Porque o que você aprende na internet, na televisão, em tudo é o contrário, cada um faz do seu próprio jeito. Cada um não se submete a nada. A gente não admite interferência. Por isso a gente está vivendo uns longe dos outros, isolados, sem saber o que é ser tocado, sem ser amado, sem saber o que é ser confortável, porque da minha vida cuido eu. Até aqui você vai, daqui você não vai mais não. Essa vida não serve. Essa vida é vazia. O que a pessoa faz? Vai para a igreja. Porque ela não está bem. Ela acaba se sentindo vazia, ela vai para a igreja. Mas lá, o relacionamento que ela estabelece com a comunidade, com o Senhor, é influenciado pelo mundo. É isso que nós temos que entender. Existem níveis de relacionamento com o Senhor. É influenciado pelo mundo. Por quê? Porque a pessoa vai para a igreja, mas é distante. A pessoa é indiferente. A pessoa não se envolve, não se aprofunda. E acaba que, mesmo na igreja, se torna um frequentador que não sente o toque da mão do Senhor. Porque a vida não muda, as coisas não melhoram, não tem cura, não tem restauração, não tem salvação. E aquilo que era continua sendo. Será que Deus não tem poder de mudar isso que é tão feio em mim? Será que Deus não é capaz de tirar essas palavras da minha boca? Será que Deus não é capaz de me tocar numa dimensão que eu não consigo ficar de pé, de tanto que eu vou tremer, a ponto que eu vou ter temor do Senhor? Será que Deus não é capaz de melhorar? Por isso, se conselho fosse legal, que eu sei que não é, eu diria para todo mundo que quiser me ouvir: meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ir sim para a igreja, porque na igreja é o lugar da nossa aproximação, é lá que você se liga com o Senhor, mas lá só tem um jeito, nós temos que nos jogar aos pés do Senhor e admitir que sem Ele não tem vida, sem Ele não tem solução para nós. Nós somos cheios de discurso, nós somos cheios de convicções, a gente desenvolve discurso a vida inteira e está tudo bem, mas não adianta se deu tudo errado, adianta. Se joga e fala: Senhor, deu tudo errado, sem o Senhor não tem jeito. Não adianta ir para a igreja e estar de corpo presente. Isso aqui não é cemitério. Isso aqui é culto de louvor e adoração. Isso aqui é lugar da glória, de se alegrar. Nós temos que saber que nós estamos diante e rendidos diante do Kyrie, do Senhor, o Deus soberano e poderoso. Por quê? Porque assim, rendidos, prostrados, reconhecendo quem Ele é, nós seremos tocados pelas poderosas mãos do Senhor. E quando Ele nos tocar, quando Ele estender o seu dedo, jamais nós seremos os mesmos, as mesmas, em nome de Jesus. Não adianta ir para a igreja se não tem transformação de vida. Por quê? Porque não foi tocado. Não adianta a gente se conformar com esse padrão de vida religiosa. Porque se religião salvasse alguma coisa, o mundo era muito melhor. Porque o que não falta no mundo é religião. 90%, 95% ou mais das pessoas do planeta têm uma religião. E nós não podemos nos conformar com esse negócio religioso. Nós temos que buscar o sobrenatural desse Deus nos tocando e nos transformando. Amém? Nós precisamos disso. Então, queira mais, se aprofunde mais, busque mais, se renda mais diante de quem Ele realmente é, que Ele vai te tocar. E quando Ele te tocar, eu quero ver essa situação ficar como era, em nome de Jesus. Amém? Mas na nossa relação com o Senhor, coisas precisam acontecer da nossa parte. E a segunda coisa que o Evangelho nos ensina nessa manhã, presta atenção aqui, é que nós precisamos reconhecer que na presença dEle, a vontade tem que ser dEle. Aí você fala assim: para de xingar, pastor. Você vai, mas lá, na presença dEle, nos pés dEle, a vontade é. E não, quando eu falo dEle é porque não é minha, nem sua. Soberano é Ele, e só Ele, não é você. Presta atenção aqui, o texto, ainda no verso 12. Observa que maravilhoso. O leproso jogado aos pés de Jesus, reconhecendo que precisava dele. Mas ele diz o quê? Presta atenção aqui. Se o Senhor, presta atenção. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei, o Senhor pode me purificar. Observa esse outro segredinho para quem deseja ser tocado, ser tocada no mais profundo da sua vida pelo seu Salvador. O leproso se jogou aos pés do Senhor, reconheceu diante de quem estava, reconheceu muito mais do que isso, reconheceu que de verdade mesmo, verdadeiramente mesmo, a vontade tinha que ser do Senhor, senão não ia acontecer nada. É isso que ele está reconhecendo aqui nesse momento. Veja, quem era soberano é o Senhor e só o Senhor, porque a frase que ele disse foi: Senhor, eu preciso muito, mas se o Senhor quiser, e só se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar.
Quem tem que querer? Ele quer. Jesus queria? Lógico. Era tudo que ele queria. Foi para isso que ele veio. Mas veja, se não tem essa posição, essa atitude que cabe a cada um de nós, de reconhecer que tem que ser o dele, o querer, a vontade precisa ser dele, não tem toque. Nós temos que reconhecer que na presença dele a vontade tem que ser dele e não a nossa. E isso parece tão óbvio em se tratando de Deus, não é mesmo? Óbvio, mas eu quero dizer para você, você vive num mundo que não tem nada de óbvio. Aliás, esse mundo é caótico, esse mundo é um absurdo. As coisas que você vê na internet são absurdas. E por isso nós estamos sendo ensinados a viver isolados das pessoas e muito mais isolados de Deus. E com isso nós aprendemos a achar que nós vamos, que na nossa vida vai acontecer o que nós queremos que aconteça. Porque isso o mundo nos ensina. Tudo que você vê por aí é para te ensinar a você buscar que aconteça o que você precisa acontecer na tua vida. Você vai na igreja com esse pastor coaching, te ensina a você buscar o que você precisa, o que você quer, o que você deseja. Mas eu nunca ouvi ninguém falando assim, abre mão daí do que você quer e busque o que ele quer para a tua vida. Querido, tem ensinamento aqui precioso, presta atenção em nome de Jesus. A gente vai para a igreja, é impressionante, a gente conversa com as pessoas, a gente aconselha as pessoas, a gente olha para as pessoas, mas parece que não adianta, né, Lê? Por quê? Porque as pessoas só querem saber do que elas querem. Mas nós não acabamos de falar com a sujeita, mas ela quer desse jeito, e o que adianta? Jesus não acabou de falar com ela na palavra domingo, mas ela vai fazer porque ela quer daquele jeito. Querido, é impressionante, meu irmão, as pessoas estão lotando igreja por aí, mas não adianta lotar igreja se nós não submetemos ao reino de Deus. Não adianta lotar igreja se nós não submetemos à vontade de Deus. O que adianta uma igreja lotar de gente que não quer a vontade de Deus e quer a sua? Adianta para que isso? Vai salvar quem? Vai curar quem? Nós estamos dentro da igreja doentes, é isso? Não serve para Deus. Não são tocadas, não são curadas, não adianta ir para a igreja buscar o que nós queremos que aconteça. Isso é crente moderno, mas não é crente para o Senhor. Crente para o Senhor é outra coisa, é outra medida, presta atenção aqui, porque para o Senhor, quem crê nele é alguém que se submete e vai para a igreja sim, mas vai lá se submeter ao querer dele, ao que ele quer fazer, ao que ele quer dizer, para fazer o que o Senhor espera, que ele espera que a gente faça, e nós vamos lá para isso, e não para conseguir, ou para Deus fazer o que a gente quer que ele faça. Se tinha alguém na Bíblia que merecia isso aqui, e merecia ir lá fazer essa petição diante do Senhor, porque era uma petição justa, era uma petição digna, ele estava realmente, se tinha alguém que tinha todo o direito de pedir, era esse leproso, sim ou não? Ele vivia uma vida miserável, ele tinha todo o direito, ele mais do que ninguém poderia suplicar ao Senhor, pelo que ele queria, pela sua vontade, mas mesmo assim, veja que ensinamento maravilhoso, ele diz que, Senhor, eu preciso muito, mas eu só terei se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, você limpa, se não, eu não vou, eu vou voltar para casa do jeito que eu estou. Se submete, essa submissão ao reino, essa submissão à vontade. Hoje em dia, acho que as pessoas quando oram o Pai Nosso, oram assim, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a minha vontade aqui na terra, e quando eu chegar aí no céu, pode fazer a minha vontade, Senhor, porque é o que eu quero, tá, Deus? Isso é o Pai Nosso hoje. Não é a vontade de Deus aqui na minha vida, como é no céu, não é a minha vontade aqui, tá? Faz aí, porque eu estou precisando, você não está vendo o que eu estou precisando? Estou orando aqui há uma semana, pelo amor de Deus, não é para você fazer? E quando eu chegar aí também no céu, por favor, tá? Prepara aí um banquete. Querido, acredita em mim uma coisa. Nossa vida só tem um jeito. Qual? Quando o Senhor vier e nos tocar no mais íntimo do nosso ser. Não tem outro jeito. Só assim nós teremos esperança de que tudo pode ser melhor, pode ser diferente. Nós precisamos dessa intimidade. Mas eu quero que você entenda algo além. Deus não se aproxima de quem já é Deus. Deus não toca em quem já sabe. Se ele não se aproxima, ele não toca. Esse mundo tem nos ensinado que legal é ser isolado. E isolado, lógico, o que serve é o que você quer. É a tua vontade que é soberana. E assim isolado, sozinho, querendo o que nós queremos, não tem Deus, não tem toque da mão do Senhor. Não tem. Esse homem me ensina isso. A igreja está lotada de gente que acha que em determinada área da sua vida vai conseguir fazer alguma coisa, vai melhorar. Na maioria, Jesus, na maioria aqui, o Senhor deixa comigo, me ajuda aqui, porque aqui está osso, eu não estou conseguindo, mas aqui o Senhor deixa que eu resolvo, tá? Isso é ser crente moderno. Moderno para quê? Para o capeta. Porque é o que as pessoas estão querendo. Eles acham que isso é ser crente. As pessoas acham que pode sozinhas, do seu jeito,
Mas se você acha que sozinho consegue resolver 90% dos seus problemas e vai para a igreja querendo que Jesus resolva 10% daqueles que você não consegue, você não precisa do toque da mão do Senhor. Você não precisa do sobrenatural, porque você já é Senhor da tua vida. Você já tem tocado a sua vida o suficiente. Na maioria das áreas da tua vida, você já tem tocado o seu dedinho. Você não abriu mão, não. Você não recolheu. Você não deixou o Senhor tocar. E aí, não funciona. E eu quero que você também possa disso. Aprenda com o Evangelho. Vá na presença do Senhor. Se jogue nos pés dele. Admita que você precisa dele. E lá, se submeta à vontade dele. Porque assim você será tocado de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo tipo de pessoa. Em nome de Jesus, amém? Lá, prostrado, reconhecendo que vai ser o jeito e da forma na hora. E quando ele quiser, você vai ser tocado de um jeito e que nunca mais a sua vida será a mesma. Em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente precisa ficar atento, porque a vida tem que dar tão errado, a gente quebra tanto, os caquinhos são tão pequenos, porque a gente não admite. A gente não admite. Isaías fala isso, o caquinho ficou tão pequeno que nem pegar água com ele dá mais. Tanto que quebrou. Não precisa disso. Se submeta, a vontade é tua, o jeito é teu, a hora é teu, eu me rendo. Se o Senhor quiser, eu vou ser transformado em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí eu termino aqui lembrando mais uma questão primordial, para que você se sinta e veja a poderosa mão do Senhor tocando a tua vida. Em terceiro e último lugar, eu queria dizer para você, jamais seja indiferente diante daquilo que Jesus já fez pela tua vida. Jamais. Não seja indiferente. O texto termina dizendo, diante daquele leproso intocável, a poderosa mão do Senhor tocou, e Jesus disse a palavra que todos nós precisamos ouvir, eu quero sim muito, eu quero sim, seja limpo, Jesus. Eu vejo aqui um amor entusiasmado, lógico que eu quero, filho, vem cá, seja limpo. Eu vejo Jesus empolgado aqui, imediatamente o homem viu sua vida restaurada, a lepra completamente sumiu, e Jesus pediu a ele o quê? Não diga isso a ninguém, não espalhe, mas vá ao sacerdote e mostre para ele que tem uma coisa nova agora em Israel. Vá ao sacerdote, ofereça lá as suas, cumpra a lei, para mostrar para esse povo que tem alguém aqui que veio para curar esse mundo, tem alguém aqui que veio para salvar esse mundo. Mas se tinha algo difícil para o povo da Galileia, naquele contexto, era ficar indiferente de tudo que eles estavam vendo acontecer. Eles não conseguiam, não dava. Como é que eu vou ficar indiferente depois que esse homem curou um leproso? Como é que eu vou ficar? Por isso o testemunho de Jesus só aumentava, a Bíblia diz, a sua fama só crescia. O que ele fazia estava sendo conhecido por todo mundo. E aqui isso me ensina que o toque da mão do Senhor pode e deve ser sobre nossa vida, e ele vai ser, e eu creio que ele vai ser, e ele pode ser, e ele já é, mas isso não é só para nós, não é só para as nossas vidas, precisa alcançar as outras vidas. Por isso, da nossa parte, depois que nós somos tocados, curados, salvos, transformados, jamais nós podemos ficar indiferentes, jamais nós podemos deixar de testemunhar o toque do amor que nós recebemos na nossa vida. Eu quero que levante a mão aqui só quem já se sentiu tocado pelo Senhor. Levante a mão. Você já se sentiu tocado? Você já se sentiu curado? Você já se sentiu restaurado? Já? Pois é, nós não podemos ser indiferentes diante desse amor. Aliás, muita gente se engana. Quarta-feira, muita gente acha que o contrário do amor é o ódio, né? Ou eu amo ou eu odeio. Não é não. Esse é esses amor frajuto que a gente conhece por aí, que não tem nada de amor. Não é, o contrário do amor não é o ódio. O amor é um ato, é o maior ato de entrega que uma pessoa, Paulo nos ensinou isso, o maior ato de oferta de entrega que você pode ter em relação ao outro. O amor sempre é relacional, senão não é amor de verdade. É um monte de coisa que a gente fala e chama de amor, mas não é amor não. E o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Se o amor de Jesus é algo que você faz por ele, o contrário disso é ele ser indiferente ao amor. O que nega o amor é a indiferença. Se o amor é se importar com o outro, se entregar ao outro, não amar é ser indiferente com o outro. É ele não ser importante, é você... Querido, o amor de Deus é tão verdadeiro e intenso que ele quer muito nos tocar. E o toque do amor do Senhor em nossas vidas jamais pode ser recebido da nossa parte com indiferença. Não pode. Deus já fez. O Senhor já veio, Ele já nos amou, Ele já tocou as nossas vidas, eu tenho certeza, com todo o seu amor. Mas diante desse toque maravilhoso, nós não podemos ficar indiferentes, nós temos também que ser instrumentos para tocar a vida dos outros com o mesmo amor. Você precisa entender isso, por isso que a gente te chama para o envolvimento. Ele já fez tanta coisa na minha vida. Aliás, eu brinquei com a Nai Kogu no trânsito essa semana, sexta-feira. Eu falei, o Senhor quer nos tocar, né, Ná? É para ver se a gente se toca. Literalmente. O Senhor quer nos tocar para ver se a gente se toca.
O Senhor quer nos amar para ver se a gente ama. O Senhor nos salva, que é para ver se a gente também salva. O Senhor nos cura, que é para ver se a gente também é instrumento de cura para os outros. Percebe o que o Senhor espera de você? Portanto, o mundo tem nos ensinado que legal é ser isolado, é ser sozinho, é ser autônomo. Mas assim, nós não vamos ser tocados por ninguém, nós não vamos tocar ninguém. Não vai acontecer nada na nossa vida. E para Deus isso não é medida. Para você, Deus não tem essa medida. Gente que acha que tem que ser isolado, também acha que de alguma medida pode se isolar de Deus. Gente que acha que não precisa dos outros, de alguma medida também acha que não precisa de Deus. Mas hoje você aprende com o Evangelho que Ele quer muito nos tocar e nos salvar e nos curar e transformar toda a nossa história de vida. Ele quer muito. As pessoas vivem cada vez mais ansiosas, tristes, deprimidas, angustiadas, preocupadas. E sabe que às vezes tudo que elas precisam? Ser tocada, né? Às vezes ela visita as comunidades, a pessoa não tem o que comer. Mas às vezes ela recebe um abraço, ela se abraça, ela chora. Porque tanto quanto o alimento, ela precisava ser tocada. Ela precisava ser abraçada. Elas precisam ser tocadas. Apenas um toque da poderosa mão do Senhor pode transformar tudo isso. Tão importante quando você sai daqui, encontra uma pessoa mais, você vai lá e toca com esse amor de Deus, com essa mão que o Senhor tem sobre a tua vida. O toque do amor cura. Muita gente não quer, né? Mas tudo bem, eu e você queremos. Queremos sim ou não? Nós queremos. Por isso eu queria terminar dizendo para você, meu amor, meu irmão, minha irmã, busque mais. Se aproxime mais. Seja tão perto que Ele possa te tocar. Porque aí tudo vai ser diferente. Sim, mas Deus não muda, pastor. Estou indo na igreja. Qual que é o teu nível de intimidade com Deus quando você vai na igreja? Qual é o tamanho da permissão que você deu para Ele chegar na tua vida e transformar tudo? Será? Será que você está dando espaço para o Senhor realmente mudar essa situação? Ou você tem dado o seu jeitinho? Então busque, porque Ele quer te tocar e com isso tudo vai ser diferente. Esquece esse negócio de crente autônomo. Crente autônomo que inventou foi o capeta, esquece isso. Esquece esse negócio de crente que só faz o que quer, que não se rende. Eu não preciso disso, eu não preciso de pastor, eu não preciso de mim, eu não preciso de conselho, eu não preciso de abraço, eu não preciso de nada. O toque da mão do Senhor fez o inútil, o quebrado, o enfermo, ser alguém curado, útil, inteiro, para cumprir os propósitos de Deus naquele tempo. E para nós é diferente? Não, esse leproso sou eu, que um dia fui alcançado, fui tocado, e eu quebrado, me joguei aos pés do Senhor e falei, eu quero, Senhor, eu me rendo, eu aceito, Senhor. E Ele veio e me tocou, e a minha vida pode ter esperança de novo em nome de Jesus. Se lá, 300 anos atrás, não tivesse feito isso, não tivesse recebido esse toque, estaria do mesmo jeito que estava, mas não está não, tem que mudar em nome de Jesus, porque o toque do Senhor pode em nome de Jesus. Deus quer te tocar hoje aqui. Deus veio aqui para nos tocar em nome de Jesus. E eu não sei se você sentiu, sente ou quer sentir. Você quer? Amém. Então aplauda o Senhor porque Ele quer também, em nome de Jesus. E pode ficar de pé, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom.